Então vamos lá, pessoal. Mais uma questão aqui bem interessante de polia. Mais uma vez eu peguei uma questão do Aníbal, igual a questão 1, porque ele sugeriu questões bem interessantes aqui de polia, então vou resolver essas questões dele aqui, que são bem interessantes. Depois eu pego alguns exemplos diferentes aqui para mostrar para vocês. Então essa questão aqui é muito boa. Olha só como que ela cobra vínculo em polia da gente. Então ele diz o seguinte, ó. No sistema que se mostra na figura, o bloco de massa E' pode deslizar sem atrito em um plano horizontal. O coeficiente de atrito entre os blocos de massa M e M é igual a μ em contra-aceleração do bloco de massa maior aí, de massa M. Então, como que a gente vai fazer essa questão? Bom, acredito que aplicar a lei de Newton nela não é o grande problema. Eu acho que o maior problema mesmo são os vínculos. Então, vamos verificar, antes de qualquer coisa, qual é a equação de vínculo desse problema. Ó. Então, vou marcar na própria figura mesmo, e a gente, pela própria figura, vai achar a equação de vínculo. Ó. Então, o que acontece? Quando esse bloco aqui for caindo, ele vai puxando a massa. Ele vai puxando essa massa E' aí para direita. Então ele vai ter uma velocidade E' aqui, que eu vou chamar dessa forma. Certo? Só que esse bloco, ó, tá ligado a esse fio aqui, ó. Então todo esse fio aqui, ó, ele tem exatamente a mesma velocidade. A mesma velocidade E'. Então aqui vai ser velocidade desse bloco, para cá vai ser velocidade desse bloco, só que no sentido contrário. Porque aqui tem uma polia que está parada, ó, então a velocidade dele vai continuar sendo essa. E aí o vínculo vai ter que aparecer nessa polia aqui. Né? Então muita atenção nisso daqui. Ó. O que acontece? Olha, nesse caso, o bloco de massa M ele tem duas componentes de velocidade. Ele tem uma componente que eu vou chamar de Vx e outra componente que eu vou chamar de Vy. Né? O que acontece? Olha, na direção X, ó, a gente pode perceber que os dois blocos eles se mantêm em contato, sempre. Eles se mantêm sempre em contato. Então, a componente X desse bloco, por conta de manter o contato, tem que ser igual à velocidade, da massa M. Por consequência, a aceleração de X dele também tem que ser igual à aceleração do bloco de massa M. As acelerações na direção X têm que ser iguais. Agora, como que eu vou achar essa velocidade e, por consequência, a aceleração na direção Y? Eu preciso vincular por essa polia aqui. Então, como que eu vou achar esse vínculo? Vamos apagar aqui o enunciado da questão. E a gente faz o desenho aqui da polia ampliado, para você verificar como que a gente obtém esse vínculo aí. Então, olha só. A gente já achou o vínculo com a velocidade na direção X. Se a gente achar o vínculo com a velocidade na direção Y, a gente consegue resolver, porque aí basta aplicar as leis de Newton. Né? Basta aplicar as leis de Newton. Então, vou apagar aqui o enunciado e a gente vai aplicando. Então, veja que sempre a gente vai marcar os fios que estão presos aos corpos, eles têm exatamente as velocidades dos corpos. E os fios de um fio para outro, a gente consegue achar as relações de vínculo pela própria polia. E uma outra forma de achar o vínculo é por trabalho virtual, mas como eu já disse, né, eu vou mostrar isso mais pra frente, né? Vou mostrar isso mais pra frente pra vocês, ó. Então, eu tenho a polia aqui, ó. Só que essa polia, ela tá presa ao bloco. Essa polia, ela tá presa àquele bloco lá que a gente marcou, né? O bloco E'. E tem um fio vindo pra cá e o outro fio pra baixo. Então, olha só o que vai acontecer aqui, ó. A polia, ela tem a própria velocidade do bloco. Ela está presa ao bloco, né? E o fio, esse fio aqui, ó, da parte superior, ele aproxima com essa velocidade aqui, que é a mesma velocidade do bloco, como a gente marcou na figura. Então, quanto que tem que ter a velocidade desse fio para baixo? Para que a gente consiga respeitar as condições de vínculo em polia. Bom, se eu pegar um pontinho aqui, ó, e olhar o quanto que ele está aproximando nessa direção da polia, ele está aproximando com a velocidade 2v. Então, um pontinho aqui, ó, ele tem que se afastar com a mesma velocidade 2v. É só olhar a velocidade relativa para a polia na direção do fio, né? Na direção do fio que importa. Então,
esse cara aqui tem que ter a velocidade 2 vezes. Fala, mas essa velocidade perpendicular aqui não vai influenciar na velocidade vertical? Não, ela não influencia. O que influencia é a velocidade relativa. No caso, a velocidade relativa é 2v. Então, esse cara aqui também vai ser 2v. Por consequência, velocidade em y vai ser o dobro. Então, a aceleração em y vai ser o dobro dessa aceleração a. Então, agora a gente achou os vínculos. Se a gente achou os vínculos, a gente consegue tranquilamente obter as respostas do problema. Então, agora vamos fazer as leis de Newton aí e a gente vai conseguir resolver. Então, aqui, ó, vou escrever aqui os vínculos que a gente achou. AX é a aceleração da cunha. E a aceleração em y é o dobro. É o dobro disso. Se eu for desenhar aqui o sistema, olha. Se eu for desenhar aqui o sistema, a gente vai ter que desenhar as forças, né? Então, olha só. Tinha aqui um fio que vinha até a polia aqui na parede. Essa polia estava presa na parede. Esse fio seguia. Esse fio seguia aqui. Passava por uma polia que estava presa ao bloco de massa Mzinho aqui que tinha atrito. Certo? Só que agora, olha. Essa polia aqui, ó. Ela tá presa ao corpo. Então, olha só. Agora a gente tem que desenhar, fazer as leis de Newton aqui, ó, aparecerem. Então, o que vai acontecer? Ó, vou desenhar o solo aqui também, para não esquecer. O que vai acontecer aqui, ó? Vou desenhar as forças que estão atuando no corpo, ó. Então, esse cara aqui tem peso. E tem a normal dele. Né? Que eu vou chamar de N', por exemplo. E ele, como não vai se movimentar, essa normal tem que ser igual ao peso dele. Vai ter uma tração puxando ele para cá. Essa tração também vai aparecer no fio para cá. Por consequência, essa tração também está nessa direção do fio para cá. Como é o mesmo fio, tração. Como a polia é ideal, né? Então eu posso fazer isso. No corpo de massa Mzinho tem a tração para cima. Tem o peso para baixo. Só que esse cara aqui, ó, ele sente também atrito. Que é μ vezes a normal de contato, ó. E tem uma normal de contato aqui, ó. Esse bloco de massa Mzão, ele sente uma normal de contato para trás. E ele sente para baixo a reação do atrito. Até então, fiz muito rápido, ó. Essa normal N' não é igual ao peso, né? Não vai ser igual ao peso. Então, olha só, a questão é bem complicada, mas ó, vamos com calma, ó. Eu tenho peso e normal com o chão. A corda em todos os pontos vai ter tração. E o bloquinho ele vai ter força de atrito e normal, que é os contatos dele com a massa Mzão. E esse corpo aí de massa Mzão tem as reações. A reação do atrito para baixo e a reação da normal para trás. Com isso a gente consegue resolver a questão. Basta a gente escrever as equações das leis de Newton para cada um dos corpos, né? Então, dá para a gente finalizar a questão e achar a resposta. Ó. Então, vou apagar o vínculo aqui, ó. Mas a gente sabe que o vínculo é A e 2A. Já vou até substituir direto quando for equacionar. Então, o que acontece aqui, ó? Eu vou equacionar aqui as leis de Newton. Como que vai ficar aqui a equação das leis de Newton? Pro bloco de massa Mzão, a direção Y não me interessa muito, né? Já que ele vai ficar parado nessa direção. Então, eu vou equacionar as leis de Newton só na direção X, ó. Então, quem está fazendo ele puxar é a tração. Então, 2T. E essa normal aqui, ela está atrapalhando ele a se dirigir para a direita, né? Ele tem a aceleração aqui para a direita, certo? Então, 2T menos a normal é igual a massa dele vezes a aceleração. Agora, eu preciso de duas equações de lei de Newton, uma para X e uma para Y, para o bloquinho
para o bloquinho de massa Mzinho. Então, para X, olha, quais forças que atuam nele em X? Só a força normal, né? Não tem mais nenhuma força que atua ele em X, né? Certo? Então, a força normal vai ser exatamente massa vezes a aceleração dele em X. A aceleração dele em X é a mesma aceleração do corpo, né? Lembrando dos vínculos aqui, ó, que a gente achou ali que a X é a própria aceleração A e a Y era o dobro. Então, vai ser esse valor aqui. E agora, se a gente fizer para a direção Y, vai ficar mg menos a tração, menos a força de atrito, tem que ser igual a massa vezes a aceleração em Y, que é o dobro. Então vai ficar 2ma. E com isso a gente consegue responder a questão. Então olha só. Com isso a gente consegue responder a questão. Então olha, o que vai acontecer aqui, ó? Vou apagar aqui esse desenho, porque agora o nosso problema é só matemática mesmo. A gente resolve esse sisteminha e consegue achar a resposta que a gente quer. Então, vou apagar aqui o desenho que eu fiz das forças. E a gente vai achar aqui, só simplesmente terminar de resolver, a gente obtém a resposta que a gente estava procurando. Né? Então, olha. Então, como que a gente vai fazer aqui? Ó? Então, olhando para a equação 1 e para a equação 2, a gente já consegue achar o valor da tração, né? Porque se a normal vale MA, então 2T menos MA, que é o valor da normal, vai ter que ser igual a Mzão A. Então, a tração vai ter que valer Mzão mais Mzinho A sobre 2. Essa é a tração. Bacana? Essa é a tração. Se eu substituir a tração e a normal na equação de baixo, a gente acha a resposta, né? A gente queria a aceleração. Então vai ficar mg menos a tração. Mzão mais Mzinho sobre 2. Vezes A. Menos mi vezes a normal. O mi, a normal, aliás, vale Mzinho A. Mi, Mzinho A. Isso é igual a 2Mzinho A. Com isso, a gente consegue achar a resposta, né? Da aceleração. Beleza? A gente consegue achar essa resposta da aceleração. Então, eu passo todo mundo que tem aceleração por outro lado, vou multiplicar a equação por 2. Se eu multiplicar a equação por 2, vai ficar 2mg igual a aceleração A, que multiplica mzão mais mzinho, mais 2mi mzinho, mais 4mzinho. Então, por fim, olha, quem que vai ser a aceleração? Vai ser 2mg sobre essa fração aí. Mzão mais mzinho que multiplica 5 mais 2mi, né? 5 mais 2mi. Então, por fim, vou apagar aqui, olha. Quem que vai ser a aceleração A? Vai ser 2mg sobre mzão mais mzinho que multiplica 5 mais 2mi. Ok? E aí, com isso, a gente achou a aceleração. Então, a gente precisou entender bem de lei de Newton, não esquecer de nenhuma força, nenhuma reação. Porém, o mais difícil da questão, acredito eu, que era encontrar os vínculos, né? E é o nosso foco aqui dessa playlist. Então, como que a gente achou esses vínculos? Utilizando o método das velocidades para vincular as polias, beleza? Voltando aqui, só para a gente verificar, né? Só para verificar qual que é a alternativa correta aqui. Então, só para verificar a alternativa correta, era mzão mais 5 mais 2mi. Então, 2mg, mzão 5 mais 2mi é o item A, ok? Então, essa foi a questão de hoje, né? Muito interessante, de polia. Espero que vocês tenham gostado e um abraço.